Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Agostinha Francisca de Oliveira. Agostinha é uma mulher preta, enfermeira, formada pela Faculdade Hermantina Beraldo, em Juiz de Fora, e Agostinha atuou em diversos campos da saúde: saúde hospitalar, saúde coletiva, saúde indígena e com populações ribeirinhas. Agostinha também iniciou e coordenou 2 projetos, sobre os quais nós vamos conversar. Um deles tem o título Por onde andei? Pés, por que me trouxeram aqui? E o outro projeto é Cracolândia, Chão do Sem Chão, Faculdade de Experiência da Vida. Agostinha se especializou pelo Unifesp em empoderamento psicossocial, com ênfase no campo AD. E, mais recentemente, foi enfermeira do consultório na rua de Jundiaí. Tudo bem, Agostinha? Tudo bem, professor. Bom Então, dia para nós nós. vamos começar. Eu vou lhe perguntar quem é Agostinha Francisca de Oliveira. Então, a Agostinha é uma mulher que, nesse momento, né, estou nesse lugar de anciã, com 68 anos de idade, enfermeira aposentada, né? Eu me formei em 78 e, mesmo após a aposentadoria, continuei, né, trabalhando e fui onde que experienciei trabalhar com a população, né, de extrema vulnerabilidade, em situação de rua e uso problemático de álcool, né, e outras substâncias. E sou mãe do Lucas, da Guiomar, da Mariana, né? E como toda mulher, né? Mãe, filha, amiga, parceira, e, enfim, que aprecia. Não sei nada de arte, mas sou encantada por todas as artes. Uhum. Eu creio que é Agostinho, isso. você nasceu em Minas Gerais. Como foi sua ida para São Paulo? Eu costumo dizer que foi para pagar a língua. Eu nasci em Minas. Quando eu me formei, eu fiquei um ano aqui em Belo Horizonte. Depois eu fui para o norte de Goiás, né? Atual Tocantins. E de lá eu decidi voltar para mais próximo de Minas, ou tentei voltar para Minas, que aí a minha mãe já estava bastante idosa, né? Com alguns agravos de saúde. E eu não consegui ficar em Minas. E eu optei que eu tinha que fazer uma especialização, por conta que, após formada, ter ficado em Tocantins, eu fiquei lidando muito mais com a saúde popular. Eu não sabia, falei assim, eu não vou conseguir um mercado de trabalho se eu não me atualizar. E aí eu queria fazer saúde ocupacional e só consegui em São Paulo. Então, eu fui para lá, um lugar que a primeira vez que eu fui era para eu ficar uma semana, eu não suportei ficar 2 dias. E quando penso que não, estou eu lá em São Paulo, né? Jurando de pé junto que no último dia da especialização eu iria embora. E sendo que lá está sendo a minha referência desde 86 até hoje. Interessante. E você tem irmãos, irmãs que moram em Minas? Como é que... Então, nós somos daquela família assim, segundo, né?
A minha mãe teve 18 gestações. Aí, daquela época que menino morria de mal de 7 dias, de desidratação e tal, as perdas, né? E nós vivemos em 10. Desses 10, 5 já foram embora. E eu sou a mais nova, né? E com uma diferença assim muito grande, né? De idade. Assim, o meu irmão mais velho, ele era mais velho do que eu, 30 anos. Então, assim, praticamente eu não convivi. E a mais nova, que era a caçula, paparicada, aí eu nasci para desorganizar a vida de todo mundo. Ela já tinha 8 anos. Então, quando eu nasci, essa tinha 8 anos e os outros já na adolescência. Uhum. Um grande desafio de sobrevivência. E a adolescência, Agostinho, foi em Minas? Foi. Eu fiquei em Minas, né, até 17, até terminar a faculdade. Então, assim, eu saí, eu sou de Conselheiro Lafayette, e aos 17 anos, né? Quando eu terminei o segundo grau, eu tive esse privilégio de terminar o segundo grau, fazer vestibular e fazer a graduação de enfermagem. Então, assim, aos 17 anos eu saio de Lafayette e vou para Juiz de Fora para poder fazer a minha graduação. E aí, a partir de Juiz de Fora, eu caí nesse Brasilzão, né? Desde a época da faculdade, né? O projeto Rondon. Aí eu fui para o Ceará, fui para Amazonas, fui para fui para Goiás, fui para diversos locais, entendeu? E o que você fazia nesses lugares, Agostinho? Conta um pouco aí dessa trajetória pelo Brasil, como você disse. Então, né, com o projeto Rondon era aquela questão, né, dos vários estudantes, né, as equipes interdisciplinar, que você ia para esses lugares mais longínquos, né, para poder prestar, ficava um período prestando assistência àquela comunidade, entendeu? E aí depois, quando eu me formei, eu fui pro norte, né, do Goiás, o Tocantins, então eu fui ligada ao pessoal da Igreja Católica, que tinha um trabalho, né, o CIMI, que era o Centro Indigenista, né? E aí, então, assim, a gente morava no povoado chamado Goiatins e fazia acompanhamento ao povo Craô, né? Ao longo do Rio Vermelho. E aí a gente fazia assim, atendimento de tudo. Aprendi a ser parteira, com parteira. É, os locais que tinham recurso de saúde era Carolina do Norte ou Araguaína. Você gastava 3 horas, né, no Cerrado, Areião, com travessia de balsa e tal. Então, assim, a gente acabava fazendo 1001 atendimento, sabe? Desde entrar nessa pegada, a parteira não tá, você fazer o parto, às vezes as pessoas chegavam, né? Com acidente ou decorrente de violência, é, que aí você precisava de fazer sutura. Então, você fazia, e também trabalhava essa linha da prevenção, de sentar, de conversar, de fazer as trocas com mulheres, crianças. E depois eu fui para Porto Nacional. E em Porto Nacional tinha a Consaúde, que ainda existe até hoje, né, que é uma organização social que
trabalhava com o aspecto da saúde e organização social. Então, você tinha os profissionais que eram ligados ao Estado, né? E aí tinha uns acompanhamentos assim incríveis com as parteiras, sabe? Então, assim, foram. E aí a gente ia, né, fazia os atendimentos no sertão, você ia atrás, né, de pessoas para tratamento, entendeu? Mas era mais ligado às organizações sociais e não à estrutura do Estado. E aí, na capacitação, atualização dos auxiliares de enfermagem, sabe? Aí, junto às parteiras, de organizar, né? A, os materiais, esterilizar material, essas coisas assim. Porque o conhecimento, né? Eu falo que é assim, meu Deus do céu, o aprendizado que eu tive foi muito, muito grande, né? Inclusive sobre a questão, né, dos recursos utilizados, né, a água de coco, o gengibre, eu assistindo o parto e vendo a parteira, traz a água de coco, traz o gengibre d'água, né, para parturiente ingerir, eu assim, meu Deus, eu aprendi que tem que deixar a mulher em jejum, não sei o que e tal. Aí depois que eu fui aprender, né, você estava hidratando, você estava ajudando né, nas plantações. Aí depois uma pimentinha do reino, o anti-hemorrágico. Aí foi só que eu aprendi lá, era, né, a ocitocina, o soro, né, o metergim. E aqui você tem todo esse recurso da natureza, né? Então, foi um aprendizado muito grande. E dentro também, né, de acompanhar as organizações sociais dos lavradores. Foi um momento muito duro, até de 80, né? Que assim, que foi muito acirrado, né? Aí tem hora que você passa e fala assim, melhorou alguma coisa ou não. A questão da grilagem de terra, entendeu? Assim, infelizmente, a gente teve a oportunidade de acompanhar muito de perto essa questão, né? Lá Afetando, você foi né? para onde? Aí de lá eu fui para São Paulo. E Dei como é uma essa chegada? paradinha aqui em Minas, Hum? fiquei acho que uns 6 meses só em Minas e depois eu fui para São Paulo em 86. Como é que você chega ao trabalho de rua em São Paulo, Agostinho? Então eu estava na Associação Saúde da Família e aí eu estava fazendo o gerenciamento de uma unidade de saúde lá no extremo sul, Colônia, na região de Parelheiros. E daí surgiu essa perspectiva, né, essa proposta de ir para o centro de São Paulo para trabalhar com o programa, né, é, com as pessoas, né, em situação de rua. Foi o E programa de braços abertos? não, foi anterior Uhum. ao de braços abertos, né? E, e daí, assim, o primeiro momento eu fiquei lá na região da Praça da República, Angabaú, 9 de julho, né? E tinha uma equipe que era fixa lá na região da Luz, né? Na Cracolândia, né? E depois, e aí ali naquela região, tinha também bastante crianças, sabe? E então depois a gente foi lá para a região da Luz.
Eu fiquei na região, né, central e região da Luz até é, de 2010 a 2019, né? Então, assim, foram vários projetos, vários, né, políticas, né? E a gente vê que, assim, e mesmo depois, quando terminou de braços abertos, aí era a Associação Saúde da Família que tinha todo esse acompanhamento na região central, seja com a população em situação de rua, CAPES, é, as UBSs, né? As clínicas da família. E aí acabou o contrato e veio o IABAS. E aí muda tudo, né? Então o IABAS acaba com o consultório na rua e implanta, né, o programa Redenção, que tinha mais a perspectiva da, da internação compulsória, né? E daí, assim, teve um primeiro momento que eu fiquei na dúvida. Foi assim, fico mais um pouco ou não, sabe? Porque foi uma ruptura muito rápida. Aí eu falei, eu vou tentar ficar no Redenção, pensando a questão dos usuários, entendeu? Para essa. Você tem um processo, né, de desligamento. E aí eu acabei ficando também um pouco pelo Redenção. Bem, Eu queria ouvir um pouco você sobre esses dois projetos. E eu lhe conheci graças a uma reportagem em um grande jornal de São Paulo sobre exatamente por onde anda, por onde andei, pés, porque me trouxeram aqui. Tem uma reportagem, eu li, e achei interessantíssima. E eu queria que você me contasse um pouco, se você puder, sobre essa experiência, o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você ensinou, qual foi a importância disso em sua vida e na vida das pessoas com quem você trabalhou, porque é muito interessante esse título, né? Por onde andei, pés, porque me trouxeram aqui. então, professor, assim, é, primeira questão dos pés. Me chamava muita atenção quando eu estava na República, ainda não tinha o contato com esse território, né, da chamada Cracolândia. E aí, fim de semana, domingo, você via vários corpos cobertos, a cabeça, os pés de fora. E aí você olhava assim, você falava, meu Deus do céu, como que pés que são esses? Aí aquelas rachaduras intensas, sabe? Que se você comparar o asfalto e aquele pé, você, sabe? Ele acaba ficando imbricado naquele asfalto. Tá. Aí que o pessoal começou, isso quando eu comecei, né? Quando eu cheguei na rua. E aí os agentes de saúde falavam para mim, ah, esse daí é o pessoal lá da Cracolândia, eles vêm para poder dar uma descansada por aqui nos fins de semana. E daí, é, essa coisa dos pés começou a me chamar muito, muito, muita atenção. E teve um dia, e aí a questão de onde que eu vim, né? Aí, conversando com uma mulher trans, ela me conta que ela pertencia, né, a Augusta, a Paulista. Enquanto ela estava lá nessa região, né, ela tinha valor. Aí os silicones que foram implantados, né, nos seios, no glúteo,
aí que com o tempo gasta, deforma esse corpo, né? E onde que é acolhido. Então, aí ela me traz o seguinte relato, que que até para a Europa ela foi, mas na hora que deformou o corpo, que se vê dependente de droga, porque era obrigada a acompanhar o cliente no consumo da substância. Adquiriu HIV, né? Uma hepatite também. Aí, onde que ela chega, é acolhida ali na Cracolândia. Aí ela fala, né, que no primeiro momento, então ela pegava o cachimbo, andava, 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 né? Você tem muito essa coisa, né, da movimentação, né? Vai para um lado, vai para o outro. Então, que ela andava, andava, ela já não tinha mais sapato, andava descalço, e que os pés doía, 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 mas trazia um alívio para a alma. Então, o cachimbo, andar para lá e para cá, então a dor da alma não existia, né? Porque ficava focado na dor que trazia o pé, né? E que aí a cabeça a milhão, né? Então, assim, eu saí do luxo para a boca do lixo, né? E se sentindo o próprio lixo. E nessa questão de caminhada, aí depois chega um momento que ela acorda, fala assim: poxa, eu estou viva. E então ela começa sair da dor que vinha, né, a cabeça remoendo o tempo inteiro, aí vem para o coração, ela começa a se reconhecer enquanto pessoas que teria condições de se cuidar, aí é onde que ela aceita, ela permite ser cuidada. Começa a frequentar o SAI, né, fazer o uso de coquetel, né? E aí ela fala que quando ela vai tendo essa mudança de se reconhecer, que ainda estava viva, né? Que aí ela começa a observar também o pé, que aí ela começa a usar calçado, as feridas vão transformando em cicatrizes. Então, me marcou muito isso, né? E teve uma outra situação, que foi um garoto, e ele me chega um dia, aí assim, tinha um espaço, foi na época do de braços abertos, aí tinha um espaço que era o nosso ponto de apoio, né? A gente trabalhava até 22 horas. E daí tinha um tanque que dava para lavar o pé, não era tão adequado, mas dava para poder você dar uma lavada, uma refrescada no rosto, dar uma lavada no pé. E esse garoto chega, parecia que estava pisando em ovos. Aí, quando ele me mostra o pé dele, aí tinha bolhas. Acho que ele ficou muitas horas calçado, com um sapato molhado. Aí, o pé todo, sabe, enrugado. Aí, eu peguei e falei: senta aí, deixa eu dar uma olhada. Falei para ele lavar os pés e tal, dei material para ele lavar. E aí comecei a hidratar esse pé, né? E, sabe, coloquei umas gases, enfaixei para poder aliviar, para ele poder pisar, né? E aí foi muito interessante que esse dia, enquanto eu estava cuidando do pé dele, ele começa a falar sobre ele. E aquele dia era o aniversário dele. E teve um lance muito interessante também, que naquele dia era Semana Santa, o dia que celebrava
o lava-pés, né? Quando Jesus lava o pé, né? Nesse sentido, né? De sincronia mesmo, né? De o olhar para o outro. Aí ele, o que esse garoto começa a fazer? No dia seguinte, eu encontro com ele, aí ele fala assim: oi, enfermeira, você me curou. Aí tirou o sapato do pé, jogou para cima, começou a dançar. Ele dança muito. Aí começou a dançar para mostrar que o pé dele tinha curado. E aí ele começa a falar para todo mundo. Ó, ele fazia rimas, aí ele pega, faz uma rima. Antes dela ser enfermeira, ela é uma curandeira. E ele começa, todo mundo que ele encontrava, que estava com o pé detonado, ele começa a trazer para eu cuidar. E sempre essa questão de você, enquanto você está cuidando, você vai fazendo a escuta. E aí você vai percebendo de onde que estão vindo esses corpos, entendeu? Aí você consegue identificar aquele que está miliano, que chegou ontem, sabe? Eu vim só para fazer um uso recreacional, mas não dei conta de ir embora. E nisso eu fui encontrando pessoas, por exemplo, teve um senhor, ele era de África do Sul, da parte branca. E ele era, inclusive, casado com uma médica, professora, doutora, lá do HC. E o pé dele estava cheio de bolha, né, calos com água e calos de sangue. E aí, conversando com ele, ele falou: ai, me arruma um jeito para eu sair daqui. Eu vou me cuidar, sabe? E aí, sabe, a gente teve toda uma conversa e tal, e a gente conseguiu. Nunca mais eu o encontrei. Espero que realmente ele tenha ido se cuidar. E aí eu saí encontrando, né? Pessoal que saiu da prisão, que veio de outro país. Ah, porque a família jogou fora, porque é gay, sabe? Então você vai tendo uma diversidade que você fala assim, meu Deus do céu, né? Então você vai vendo que ali, né, é uma grande contradição, mas é um lugar que acolhe todo mundo que é descartado da sociedade, né? Aí é onde que eu entro, que a Cracolândia é o chão do sem chão. Então, você é descartado, lá acolhe, sabe? E aí você vai encontrando uma diversidade imensa de situação, né? Como diz o Rubens Adorno, né? Você tem que ultrapassar a fronteira, né? Da droga e drogado, e aí você entra em contato com a pessoa. Então, aí você vai vendo, né, todo esse processo, né? E nós, do Povo Preto, né, com o Dudu Ribeiro, ele, inclusive, ele utiliza essa expressão, né? Porque, assim, o primeiro contato que eu tive com o fluxo, para mim foi muito impactante, né? Eu sendo uma pessoa preta e você chega, você fala assim, os meus estão aqui, né? Então, aí eu chego em casa e comentei, né? Gente, que tristeza, a predominância são de pretos e pardos. Aí o meu filho fala assim, não, mãe, não é predominância, é predominância, né? E aí você, infelizmente, aí você revisita, né? É, manicômios,
né? Os presídios. E aí você vai entrando na roda do tempo, aí você vê que apenas vai mudando a configuração. Mas, assim, não estamos chegando no navio negreiro, aí nós chegamos de ônibus, de a pé, né, de metrô, né? Mas então você vê, tanto que teve uma vez que numa ação policial, né? Aí o fluxo foi todo para Praça Princesa Isabel, né? Aí eu ainda brincava com o pessoal, né? É, toma que o filho é seu, né? Então, quem pariu Moisés, que cuida, né? Então, ela assinou a lei, ó, sem dar nenhuma condições, então todo mundo de volta aí. Então, é nesse sentido, né? De por onde andei. Então, você tem assim, você pode fazer mil e um recortes, né? Se você pegar por essa questão, né, da racialidade, você vai embora, vai chegar até quando a gente veio sequestrado, né, de África. Se você quer fazer um recorte para o sistema prisional, aí também você vai ter, né, um caminho assim super longo. Dentro dessa questão, né, da condição, né, mais ligada à questão do gênero, né, aí você também vai ver que, fazendo esse recorte, o quanto que tem uma questão que a gente acaba não discutindo tanto, que é o tráfico de pessoas, né? Então, assim, aproveita-se dessa vulnerabilidade, né, do garoto que geralmente a média de idade são os 13 anos, que aí a família joga fora, lá no norte, nordeste, no interior de São Paulo, e você tem as pessoas que pegam, né, que estão ali, ó, aguçado, trazem esses garotos e coloca na prostituição, que faz esses implantes, né, de silicone, e que às vezes, assim, causa morte, são ameaçados, sabe? Então, ali é um espaço, assim, um grande observatório mesmo, que dá para você fazer N recortes, Por isso é que tá? você disse que aí é a faculdade da experiência. Então, aí foi um usuário que um dia foi bem interessante, assim, é, tinha um pessoal que estava ensaiando que ia ter uma missa lá no fluxo. E eles estavam cantando músicas típicas da América Latina. Aí com aqueles instrumentos de flauta, não sei o quê. Aí eu fiz um atendimento, as agências de saúde foram levar os usuários, né, para o pronto-socorro, e eu estava voltando sozinha para a base. Aí, bem ali perto da Sala São Paulo, que estava rolando esse ensaio, né? Aí eu falei, dei uma paradinha assim, estava ouvindo a música, linda, linda. Aí vem um usuário com um saco, para, acendeu o cachimbo, usou, e de repente ele começou a dançar como se ele estivesse num ritual xamânico. E quando ele para de dançar, aí ele vira para mim e fala assim: Deus mandou um recado para você. Eu falei: oxi. Aí ele falou assim: Deus mandou falar que você não tem que ficar se sentindo, né? Que
o dom de você trabalhar aqui é ele que te concede. Eu falei, vixe, acho que eu estou ganhando um recado para me policiar, porque você tem um monte de gente fodástica, né, de Cracolândia, um monte de expertises. Aí eu falei, será que eu estou entrando nesse meio aí que eu tanto critico? Aí ele vira assim, onde você trabalha? Eu falei, na Cracolândia. Aí ele pega, foi bem áspero. Cracolândia? Onde que é que você trabalha? Aí eu repeti, ele aumentava a voz, eu diminuía. Aí ele falou assim, não usa mais essa expressão, porque quando você fala Cracolândia, você está desqualificando, você está desrespeitando, você está subestimando as pessoas que estão aqui. Então, quando te perguntarem onde que você trabalha, você fala, eu trabalho na faculdade de experiências de vida. Porque você ainda não observou que são vidas que estão aqui? Você ainda não aprendeu nada? E pegou o saco, pôs nas costas e foi embora. E eu fiquei lá assim, ó, em choque, refletindo o que ele trouxe, né? Mas, assim, realmente, é um lugar que você aprende o tempo inteiro, sabe? Desde a questão de materialidade, espiritualidade, sabe? Né? Das relações, de você perceber a potencialidade. Então, realmente é um local que é uma faculdade de experiências de Como é que vida. você entende, como é que você entende que o governo, os governos, mas o governo de São Paulo acaba com esta atividade, Agostinha? E por que que você deixou de trabalhar em São Paulo? Não, porque daí assim, eu parei de trabalhar em 2019. Aí eu fui demitida pelo Redenção. Aí me sinto até honrada, porque assim, segundo a coordenadora que veio fazer a demissão, eu era incompatível com os princípios do Redenção. E era mesmo, sabe? Eu até fiquei admirada porque que eles me contrataram. E daí foi em dezembro de 2019. Eu entrei na perspectiva seguinte, de 2020, falei, eu acho que está um momento de poder partilhar, né, o que eu fui recebendo, né, de tantas e quantas pessoas ao longo da minha trajetória. Então, assim, eu já estava com perspectiva da semana de enfermagem, eu ia para Sorocaba, eu ia para um congresso que ia ter em Recife, ia não sei mais para onde e tal. Aí veio a pandemia, não foi? Aí fiquei 2020 e 2021, né, guardadinha, só participando, graças a Deus, que assim, tive a oportunidade de participar de eventos online, sabe? E daí, quando foi 2022, aí eu fui chamada para ir para Jundiaí, aí fui para lá. E quando foi 2024, acaba o convênio, né, do Instituto com a prefeitura. Aí, para renovar, é toda uma burocracia, não sei o quê. Aí eu fiquei leve e solta, né? Então, assim, fiquei mais nessa questão, assim, sabe? Foram surgindo algumas oportunidades de ir participar de mesa, sabe, da graduação de enfermagem. Fui. E o último evento que eu participei foi com equipe multiprofissional lá do HC. Aí discutindo, foi até dia de direitos humanos, aí trazendo essa reflexão sobre a equidade, né? E
E sempre levando, né? Eu acho que eu vejo que assim acaba sendo um verdadeiro ativismo você, né, trabalhar com essa população, né? Esse aprendizado, faculdade mesmo, de experiência de vida, de trazer, inclusive, essa reflexão, o tecnicismo e a humanidade, sabe? Porque Quais, assim, hã? quais são os seus planos para esses próximos anos? Eu, professor, eu gostaria muito mesmo, sabe? Tenho muito essa disponibilidade de estar podendo refletir, a contribuir, compartilhar, sabe, os saberes que eu fui adquirindo nesse decorrer do tempo. E uma das coisas é acabar de escrever, organizar esse projeto, transformar num livro, sabe? E, inclusive, assim, um dos pedacinhos que eu já está escrito e tal, os meus próprios pés, sabe? Até chegar ali. Porque trazendo, inclusive, essa reflexão sobre o proibicionismo, né, das drogas, essa hipocrisia que a sociedade faz, né? Te estimula, você acompanha, mas não pode, é proibido falar, entendeu? Então, eu fiz também um pouquinho essa trajetória, né? A minha infância, esse convívio com o proibicionismo, as pessoas em situação de rua, entendeu? Inclusive a predominância na minha infância de quem que era, né? O, as pessoas em situação de rua, né? Que inclusive era instrumento de punir as crianças, né? Ah, você está aprontando, pode deixar, vou chamar o Bojica, que ele vai te levar embora, não é? Então, eu trago um pouco essa reflexão. E a outra reflexão é nesse sentido. O que está acontecendo com nós, a humanidade, que cada vez mais a gente tem essa necessidade de entorpecer, né? Então, você pega a Dona Maria, com a Bíblia, o cracudo, né? O maconheiro, o cachaceiro, o farinheiro, mas não dorme se não tem que tomar uma coisinha. Né? Igual uma vez eu falei para um médico, eu falei, ele estava julgando, sentenciando um usuário, aí eu disse para ele, quantos de nós, trabalhadores da saúde, que você conhece, que para dormir precisa de tomar alguma coisinha, né? Aí a questão é o que ele toma ou é a dor da alma que o impede de dormir. Então, vai tomar, né? Um remedinho que o médico prescreveu para dormir, para enfrentar essa dor da alma, e o outro vai usar uma substância, né? Eu concordo assim muito quando o senhor fala, né, que muitos usuários eles vivem porque ele tem, né, a substância que permite ele ter esse respiro, né? É tão doído, né? Então, quantas situações que você pega que você fala assim, será como que eu reagiria se o que você está escutando fosse com você, entendeu? É uma boa pergunta, Agostinha. Eu espero que você escreva o mais rápido possível, você conclua esse livro. Eu acho que ele nos ajudará a caminhar. Eu gostei muito dessa sua proposta de escrever sobre seus próprios pés, por onde os seus pés lhe levaram
e onde você está hoje. Agora, Agostinha, para concluir nossa conversa, eu queria lhe oferecer uma poesia, como eu faço com todos os meus entrevistados, que é de Conceição Evaristo, Ah, que está escrito em um livro, Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Eu estava procurando ontem que poesia eu poderia lhe oferecer e encontrei essa aqui. Todas as manhãs, todas as manhãs, acoito sonhos e acalento, entre a unha e a carne, uma agudíssima dor. Todas as manhãs tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é a minha lida, cavando, cavando torrões de terra, até lá onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória, e acredito sim, que os nossos sonhos, protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, remanescendo esperança em nós. Eu acho que essa poesia foi escrita para você por nossa queridíssima Conceição Evaristo, e com isso eu lhe agradeço enormemente essa conversa generosa e emocionante. Obrigado. obrigada, professor. Como eu lhe disse, assim, me sinto muito honrada, né, de estar junto do senhor mais uma vez. E, assim, né, o senhor realmente é minha referência, né, então eu sinto muito grata mesmo. Aí, só um parênteses, né, da Conceição Evaristo, eu, assim, estou muito emocionada, ganhei uma homenagem do pessoal que fez um mural gigante numa quebrada lá no Capão Redondo, os artistas, né? E eles, a Ancestralidade Viva, que é o nome do projeto. Então, eles me homenagearam. Aí tem a Gal, que é uma teatróloga, né, etc. e tal. E tem o Oswaldo, que é também ligado à dança. E a meninada, eu fiquei muito emocionada de saber que o pessoal conhece Conceição Evaristo na Quebrada e pensando que o desenho, a arte fosse ela. Eu falei, nossa, quanta honra, né? De estar sendo comparada com Conceição Evaristo. E hoje o senhor traz mais essa conexão com essa poesia. Gratidão mesmo. Então, quem agradece sou eu, Agostinha. E eu gosto muito, inclusive, de dizer o seu nome todo, Agostinha Francisca de Oliveira. Obrigadíssimo por essa conversa. E se você gostou da nossa entrevista, dê um like, comente e se inscreva no canal Conversando com ele. Até a próxima conversa.